Hoje é dia de festa, celebrar mais um ano de vida do nosso pastor, para celebrar o pastor que coloca na prova, porque ele me ligou, já ia dar 6 horas da noite falando, segura aí que eu tô em 3 dias, nem sei se eu vou chegar a tempo. Falei, misericórdia. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu creio que nada acontece por acaso, amém? Deus tem propósito em todas as coisas que acontecem na nossa vida. E isso nós podemos ver o cuidado que Ele tem com cada um de nós, queridos. O fato de você estar aqui nessa noite não foi porque você escolheu estar aqui, porque porque hoje é aniversário do pastor, festa do pastor, vou estar lá na igreja. Deus já tinha marcado esse encontro com você. Ele já sabia que você estaria aqui nessa noite. Salmo 119 fala que Ele conhece cada um de nossos dias, quando nós nem existíamos. Ele sabia que você estaria aqui nessa noite. E Ele preparou tudo para poder falar ao seu coração. Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Atos, capítulo 28. Todos acharam? Amém? Amém ou misericórdia? Olha. Atos 28. Amém? Vamos ler a partir do primeiro versículo, que diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe-se a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque salvo no mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Até aqui. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, louvado seja o teu nome, Deus. Muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui, Pai, por um momento de louvor, de adoração, porque o Senhor se faz presente entre nós, Deus. Muito obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Fala conosco nesse momento, Pai. Nós sabemos que tem mais da tua parte para nós, Senhor. Nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos o nosso coração para receber a tua palavra, Jesus. Fala conosco, nos muda, nos molda, nos fortaleça para a tua glória, Deus. Que eu venha diminuir para que o Senhor venha ser engrandecido nesse lugar, Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, igreja, eu gosto muito dessa passagem. Essa passagem de Paulo. Paulo estava preso e estava indo para Roma. E nessa noite eu quero falar um pouco com vocês sobre perseverança. Sabe, perseverança é crucial para a nossa caminhada com Deus. Porque muitas vezes vão acontecer situações exatamente para nos parar. Vão acontecer situações que podem nos levar ao desespero, mas se nós tivermos perseverança, fé, cremos que Deus está no controle, nada vai nos abalar. Nós precisamos entender isso, sair nessa noite aqui crendo nisso, crendo que Deus não perde o controle, não importa aquilo que aconteça com a tua vida, não importa o que se levante contra você. Podem ser pessoas, podem ser situações, pode ser até dentro da sua família, queridos, mas Deus não perdeu o controle. Ele continua cuidando de tudo. Nós precisamos ter perseverança na caminhada, confiar que o melhor de Deus está por vir, confiar que Ele está preparando tudo.
crer verdadeiramente naquilo que Deus já nos entregou, queridos. E muitas vezes nós permitimos que algumas situações venham nos animar. E é muito fácil nós desanimarmos na caminhada. Se nós não estivermos fortalecidos em Deus, a gente vai desanimar no primeiro problema que surge. Porque nós somos falhos, nós somos fracos, sim. Mas nós temos um Deus que nos fortalece dia após dia. Mas é necessário uma busca diária. Sabe, é necessário todos os dias nós mantermos a nossa chama do Espírito Santo acesa dentro de nós. Buscarmos a face dele para que ele venha nos fortalecer cada dia mais. Para que a gente possa ter visão espiritual, entender aquilo que está por trás das circunstâncias que nos rodeiam. Porque muitas vezes aquilo que Deus permite com que aconteça não é para nos parar, mas é para o nosso crescimento. É para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Mas nós só vamos entender isso se nós tivermos um relacionamento de intimidade com Deus. Nós só vamos entender os propósitos de Deus para nossas vidas e aquilo que Ele tem para fazer em nós, se nós tivermos intimidade com Ele. Sabe, Paulo estava aqui, como eu falei, preso. Paulo ele foi perseguido exatamente por fazer a obra de Deus. E ele foi preso. E os judeus, eles então tramaram contra Paulo. Resolveram até fazer um jejum. Eles não comeriam nada e não beberiam nada enquanto Paulo não fosse morto. Está lá no capítulo 23, aqui de Atos. Olha o tamanho da perseguição que Paulo estava sofrendo por amor a Cristo. E às vezes a gente esfria por tão pouco. Às vezes tão pouco, uma coisinha mínima que acontece, um problema que a gente tem no trabalho, uma discussão que às vezes a gente tem em casa, a gente já não quer mais vir para a igreja. Ah, hoje eu não vou porque eu estou chateado, estou magoado. Queriam matar Paulo, prenderam Paulo. E ele se manteve firme, porque ele entendeu o propósito da prisão dele. Isso é maturidade espiritual. Entender que existe um propósito em meio às lutas. Existe um propósito de Deus em meio às perseguições. Existe um propósito de Deus em meio aos desertos. Glória a Deus. Maturidade espiritual é entender isso, querido. É entender que nem sempre as coisas vão fluir tudo bem na nossa vida, que haverá percalços, mas esses percalços nos impulsionarão a crescer na caminhada com Deus. Nos impulsionarão a alcançar mais com Deus. Que as dificuldades que se levantam na nossa vida não é para nos destruir, não é para nos matar, mas é Deus agindo em nós para que a gente possa crescer na caminhada com Ele. Tudo faz parte do propósito na nossa vida. Tudo. Paulo estava preso e ele sabia que Deus tinha um propósito com ele em Roma. Então o que ele faz? Ele pede diante do rei Agripa, ele apela por ser cidadão romano para ser julgado em Roma por César. Então o rei Agripa, não tendo o que fazer, o libera. E sabe o que é interessante? O interessante é que lá no capítulo 26, a partir do versículo 30, nós vamos ver que Paulo poderia até ser solto. O rei Agripa fala, se ele não tivesse apelado a César, não tem motivo para matar nem para ele estar preso, a gente poderia soltar, mas como ele apelou a César, não temos o que fazer. E sabe, o mais interessante nessa parte, querido, é que haverá momentos que nós vamos ter dificuldades. E aparecerão pessoas, aparecerão circunstâncias que vão aparentar ser a luz no fim do túnel. Mas quando nós temos discernimento espiritual, nós vamos entender as armadilhas de Satanás sobre nossas vidas. Nem sempre aquilo que aparentemente é bom vai ser bênção para a nossa vida. Por isso que é necessário nós buscarmos direcionamento de Deus para todas as decisões que nós vamos tomar. É necessário nós confiarmos em Deus e esperarmos o tempo dele, não o nosso. Não tomarmos decisões por conta própria, por aquilo que nós achamos que temos que fazer, por aquilo que nós achamos que tem que acontecer. A nossa visão é limitada. Deus já está vendo lá na frente, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E o tempo de Deus não é nosso, não é o mesmo que o nosso. Às vezes pode demorar, mas Deus vai te sustentar. Pode demorar a prova na sua vida, mas Deus está te sustentando. Basta você tirar o foco do problema e começar a focar em Jesus, que você vai ver um milagre acontecendo em meio ao deserto. Foi igual Pedro quando andou sobre as águas. A tempestade não tinha parado, querido. O mar ainda estava agitado, o vento continuava forte, mas ele andava sobre as águas. Enquanto o foco dele estava em Jesus, a tempestade não o atingia. As ondas agitadas não faziam diferença alguma, porque o foco estava
em Jesus, quando ele mudou o foco e botou o foco nas circunstâncias, ele começou a afundar. Tire o foco dos problemas. Foque em Jesus. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja demorado, mas creia que Deus tem um propósito em todas as coisas que acontecem na sua vida. Paulo poderia ter sido solto, mas ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele em Roma. E ele apelou para que fosse levado para Roma, porque era lá onde ele tinha que fazer a obra. Sabe, queridos, é exatamente assim na nossa vida. Vai ter um momento que a prova vai estar difícil, vai aparecer algo que aparentemente vai nos tirar do problema, mas vai ser maldição para a nossa vida, vai nos levar para um caminho contrário à vontade de Deus. Não abra mão daquilo que Deus tem para fazer na sua vida por ilusões. Não abra mão da presença de Deus sobre você por falácias, por coisas tão pequenas. Sabe, esteja firme na presença dEle, crendo naquilo que Ele vai fazer sobre você, crendo nos propósitos que Ele tem para a sua vida. Continue firme, queridos. Continue confiando, continue crendo. Está difícil, mas Deus vai te sustentar. Deus vai te fortalecer. Não deixe que os problemas venham te afastar da presença de Deus. É muito fácil nós sairmos da igreja, nós pararmos de vir ao culto, ouvir uma vez no mês, 2 vezes. Sabe que ele tem que ter perseverança. Temos que nos manter firmes. O maior sacrifício Jesus já pagou. Aquilo que nós podemos fazer aqui é muito pouco comparado àquilo que Jesus já fez por nós. O preço já foi pago pela nossa vida. E às vezes a gente vira as costas para Jesus por tão pouco. Sendo que Jesus abriu mão da sua glória, veio esse mundo como homem, sofrendo uma morte, um castigo que era meu e seu, para nos dar vida, para nos dar acesso ao Pai, para nos dar salvação. Glória a Deus. E muitas vezes nós não estamos dispostos a sacrificar por amor a Deus, sacrificar atitudes, sacrificar relacionamentos, sacrificar comportamentos para viver mais na presença de Deus, para viver verdadeiramente sobrenatural, para viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. Nós abrimos mão dos propósitos de Deus por coisas momentâneas, por um alívio momentâneo, achando que está tudo bem. Mas quando a gente chega lá na frente, vai tudo pior ainda do que estava antes. Siga aquilo que Deus tem mostrado para você. Siga o caminho que Ele tem te direcionado. Continue firme na caminhada, porque Ele vai fazer infinitamente mais. Glória a Deus. E Paulo estava nesse barco, em destino a Roma. E no meio da viagem, Paulo ele entende que a viagem, se seguisse naquele momento, ia ser perigosa. Ele vê o tempo, ele vê o mar agitado. E quando eles fizeram uma pausa, ele chega para o cinturão e fala: olha, é melhor a gente esperar aqui, esperar um pouco. Só que o cinturão não dá credibilidade nenhuma para a fala de Paulo. E ele confia mais no mestre do navio do que em Paulo, que era direcionado pelo Espírito Santo. E às vezes é exatamente assim que acontece na nossa vida. E às vezes a gente deixa de esmorecer exatamente por isso. Porque as pessoas ouvem a gente falar algo e desacreditam. A gente fala daquilo que Deus tem nos direcionado e as pessoas falam: mas você? Quem é você para fazer isso? Você vai orar por mim? Por que você? E às vezes a gente deixa essas palavras entrarem no nosso coração e achar que aquilo é verdade. Mas a gente precisa entender que nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Não são as pessoas que vão determinar quem nós somos. Não são a nossa família, nossos amigos que vão determinar aquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Por isso que é necessário nós nos mantermos firmes. E não ouvir a Paulo, não ouvir a voz de Deus naquele momento nos levou para o meio de uma tempestade. E essa tempestade estava nítido que o barco ia afundar. E naquele momento, Paulo podia virar para aqueles homens e falar para eles: olha, vocês não me ouviram? Agora se virem aí, eu vou aqui orar para o meu Deus, Ele vai me salvar, com certeza. Agora vocês se virem. Muito pelo contrário. Lá no capítulo 27, a partir do versículo 21, nós vamos ver uma palavra de encorajamento de Paulo, direcionada por Deus, para fortalecimento no momento de crise. Paulo estava preso, passando por uma tempestade, um barco prestes a afundar, mas ele ainda teve força suficiente para trazer uma palavra de fortalecimento para aqueles que estavam ao redor. Isso é o que Deus faz em nós, queridos. Às vezes nós estamos destruídos,
Às vezes as dificuldades, os problemas estão tão grandes na nossa vida que nós estamos moídos por dentro. Mas às vezes chega um irmão perto de nós, passando por alguma dificuldade. E nós estamos tão fortalecidos por Deus, apesar dos problemas, que nós temos fé o suficiente para trazer uma palavra de conforto, de consolo para o nosso vida. E só Deus pode fazer isso, não é por causa de nós. Não é porque nós somos alguma coisa, mas Ele nos fortalece. Ele nos direciona quando nós colocamos a nossa vida diante da presença de Deus. E Paulo traz uma palavra de encorajamento e fala: mantenham-se firmes dentro do barco, que aquele que permanecer no barco não vai morrer. E isso é muito interessante, queridos, porque o barco ia ser destruído, ia afundar. E Paulo não fala: não, vamos pular aqui, vamos pegar alguma coisa aqui, pular no mar, aquele que não sabe nadar, pega um pedaço de madeira, alguma coisa para segurar, vamos pular que a gente vai salvar. Não, manda ficar no último lugar que era para ficar, que era dentro do barco, porque o barco estava afundando. Muitas vezes permanecer nesse lugar que você está, querido, é um direcionamento de Deus. Às vezes você está querendo sair desse problema, tanto sair desse problema, mas não consegue enxergar que é esse problema que vai te levar a alcançar o teu milagre, as tuas bênçãos, coisas maiores para a sua vida. Sabe, nós precisamos entender isso, querido. Aquele problema que está nos assolando hoje vai ser bênção para a nossa vida mais na frente. Sabe, eu lembro, todo mundo aqui sabe que eu passei, já vai fazer 9 anos já, esse ano completa 9 anos que eu levei os 2 tiros. Todo mundo sabe que eu passei. E foi muito difícil, querido. Aquele período internado, passar por 2 cirurgias, todas as dores, as crises de dores que eu tive ao longo dos anos. Tudo aquilo que eu passei naquele dia 31 de julho de 2015. Mas ali naquele momento eu poderia achar que Deus me esqueceu, mas não, Ele estava apenas trabalhando na minha vida. Ele estava preparando algo muito maior e muito melhor para a minha vida. Porque através de uma situação que poderia ser desgraça, poderia ser resultado de morte para mim, trouxe uma restauração espiritual para a minha vida. Trouxe uma mudança de entendimento daquilo que Deus podia fazer sobre a minha vida. Me fez entender que nos momentos de crise é onde nós temos um maior crescimento espiritual para a nossa vida. Não é no momento de bonança não, querido. Não é quando tudo vai bem, é quando tudo está indo mal. É que você vai ter um maior crescimento espiritual sobre a sua vida. Porque é ali que você vai entender a viver uma vida de dependência do Senhor. Ali naquele hospital, no mês que eu passei internado, Deus colocou um pastor para cuidar de mim lá, que era um dos enfermeiros, era um pastor. Deus ainda me usou lá para falar com a moça que limpava o quarto. Sabe? E ainda foi além. Porque eu sou militar, ainda me fez estar numa circunstância que eu não tiro mais serviço, eu não pego mais missão. Inclusive, quando eu levei um tiro, eu estava voltando da missão de pacificação na Maré, onde eu corri riscos. E Deus cuidou de mim lá e depois ainda me fez estar numa situação onde eu não preciso mais passar por isso. Hoje eu sou só como se fosse um funcionário público, eu vou cumprir o meu expediente. E hoje ainda estou mais tranquilo, ainda posso chegar mais tarde, porque eu não faço o TFM, né, que é a parte física lá. Então eu chego no trabalho 9h30, saio 4 horas. 2 horas de almoço. Só Deus pode fazer isso. De segunda a sexta. De uma situação que era para ser tragédia na minha vida, Deus tornou em bênção. Ainda tem uma grande possibilidade de ser reformado e ter mais tempo livre para a obra de Deus ainda. Eu estou em casa aí desde o início do mês, afastado por conta da minha perna. Ainda vou ficar um tempinho ainda. Por isso que eu estou barbudo assim, ó, descansando a pele um pouquinho. De uma situação que era tragédia na minha vida, Deus transformou em bênção. Aquilo que podia ser tragédia na sua vida, querido, Deus vai transformar em bênção. Por isso é necessário confiar. Eu lembro que teve uma palavra que eu trouxe aqui, alguns anos atrás, e naquela passagem, quando os cobradores de impostos questionam Pedro se Jesus não pagava imposto. Seu mestre, não paga imposto não. E Pedro, naquele ímpeto, né? Ansioso, paga? Claro que ele paga. E Jesus era para ser isento de imposto, porque ele era da linhagem de Davi. E quando ele chega para Jesus, Jesus já sabia o que estava acontecendo. Ele fala: Pedro, vai lá, joga sua vara, pega essa vara que você guarda aí, joga lá, pega um peixinho, tira aquela moeda que está entalada naquele peixe e paga o meu e o teu imposto. E quando eu trouxe essa palavra, eu trouxe a perspectiva do peixe.
Porque o peixe, ele estava com aquela moeda entalada dentro dele. E quando nós estamos com algo entalado, a gente não consegue respirar, a gente não consegue fazer nada. E Deus viu aquele peixe entalado. Aquilo que era maldição para o peixe tornou-se bênção para Pedro e para Jesus. E é assim na nossa vida, ele pega aquilo que era para ser maldição e transforma em bênção. Uma bênção que muitas vezes vai transbordar sobre as nossas vidas e vai nos alcançar aquele que estão ao nosso redor. Sabe, é por isso que nós precisamos ter perseverança. Confiar nele, crer no agir dele, crer que ele está trabalhando. Você pode não estar vendo, mas ele está trabalhando, ele está cuidando de tudo, querido. Não se desespere. Não se desespere, Deus está trabalhando em seu favor. E naquele momento, Paulo fala, fica no barco, quem ficar vai sobreviver. E foi o que aconteceu. Quem ficou no barco sobreviveu. E todos sobreviveram, porque todos ouviram a Paulo. Todos entenderam que Paulo estava sendo direcionado por Deus e ouviram a voz dele e permaneceram no barco. E é aqui que nós chegamos ao nosso texto. Eles chegam numa ilha chamada Malta. Ali naquela ilha, os nativos da ilha os recebem muito bem. Cuidam deles, vêm se tem alguém ferido. E estava chovendo muito, né? A tempestade fez o barco afundar. Eles, vamos fazer uma fogueira aqui. E aí quem começa, queridos? A passagem. Paulo está ali trabalhando, ajudando a pegar madeira, para manter aquele fogo aceso, manter a fogueira acesa. E a palavra vai dizer que uma serpente, uma víbora, prende na mão dele. E víbora é uma serpente que é venenosa. E lá em Apocalipse 12:8 vai dizer que a antiga serpente é o diabo. E é assim, muitas vezes, o diabo tenta nos parar quando nós estamos tentando acender o fogo, manter o fogo aceso. Por isso que nós precisamos estar atentos, porque ele vai tentar te parar. Não ache que a caminhada com Deus é só vitória, só bênção, mil maravilhas. Não, vai ter um momento que o diabo vai se levantar contra a sua vida. E se você não tiver direcionamento espiritual, discernimento espiritual, você vai cair. Se você não estiver fortalecido em Deus, querido, sabe, chegou o momento de nós pararmos de brincar, de levarmos a caminhada a sério, parar de achar que caminhada com Deus é só vir para a igreja, é só vir para o culto. Ah, não, vem para o culto domingo, vem na... Pô, eu venho domingo e quarta, pô, estou fortalecido, estou fortão. Claro que não. E segunda, terça, quinta, sexta, sábado, sabe, é todo dia, é uma busca diária. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é: não pare. Não deixe que as circunstâncias parem você. A serpente prendeu na mão de Paulo e Paulo não parou, jogou ela no fogo e continuou trabalhando. Continue trabalhando para Jesus, querido. Continue fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Não permita com que as circunstâncias venham te parar. Não permita com que as adversidades venham te parar. Você tem um chamado. Deus te chamou para uma grande obra. Talvez você possa estar no banco falando assim: ah, mas eu não sei o que Deus tem. Mas Deus tem um propósito na sua vida. Se você buscar o Senhor, Ele vai te direcionar. Quando você menos esperar, Ele vai te direcionar. Ou vocês acham que eu cheguei aqui, eu fui um dia, eu era só um membro, no outro dia me tornei pastor? Não, foi uma caminhada longa. Foi uma caminhada muito grande. Deus começou me usando em muitas coisas. Primeiro, quando eu era adolescente, na igreja dos meus pais, começou me usando ali, ó, no som. Na verdade, era enrolador de cabo. Antes de eu aprender a mexer em mesa de som e computador, eu ficava, lá a igreja é grande, né? Aí tinha uma salinha, um espacinho do lado do altar, eu ficava o culto todo em pé lá, para se tivesse algum problema, o técnico de som ia me avisar e eu ia lá resolver na hora, mexer um retorno, trocar um microfone, alguma coisa. Foi assim que eu comecei. Isso lá em 2003, 2002. Aí depois já fui aprendendo a mexer no som, mexer na multimídia, fiquei como responsável da parte de multimídia. Todo mundo que entrava para o ministério de multimídia era eu que ensinava a mexer no computador. Muitas vezes eu ficava sozinho em vigília, então era eu sozinho lá, igreja grande, toda hora mexendo no som e no computador ao mesmo tempo, tive que me dividir em dois. Eu ia sozinho. E a igreja era lá na Tijuca, eu morava em Bangu.
Ia eu e meu pai terça-feira, íamos quarta-feira, íamos domingo. Muitas vezes eu, meu pai, a minha irmã do meio, porque nem tinha a minha irmã mais nova, a gente dormia na igreja para ficar pro culto da noite. Almoçava lá na cantina, tinha almoço, dormia numa salinha lá das crianças e ficava para a noite. Foi assim o começo da minha caminhada, aprendendo com meu pai a responsabilidade e o comprometimento com a obra. Eu lembro quando meu pai nem tinha carro, a gente ia de ônibus. Foi uma coisa que meu pai aprendeu no início da caminhada, que igreja a gente não é igual ao supermercado que a gente vai, que está mais perto da nossa casa, mais conveniente. A gente vai onde a gente sente a presença de Deus e onde Deus nos direciona. Aleluia! Glória a Deus! Aí a gente saía lá de Bangu, pegava 2 ônibus para chegar na igreja, saíamos cedo, porque tinha a escola dominical, era de manhã, era de 9 às 10, o culto de 10 a meio-dia, chegávamos cedo lá. Aí depois, quando eu comecei a namorar a Bia, Deus me direcionou para estar com ela, já estar junto com ela, caminhar junto com ela, a gente foi na Nova Vida. E lá, aí foi lá que eu entrei no ministério de louvor. Apesar de já tocar violão desde os meus 14 anos, eu não era do louvor, eu era do som. Aí lá na Nova Vida eu entrei no louvor. Lá eu comecei tocando louvor, tocava ali. Aí o pessoal começou a crescer o olho, porque viu que eu tinha responsabilidade, eu era o tapa-buraco, aí ia ficar virada, que às vezes sábado tinha um culto, alguma coisa lá, o pessoal não ia na escala, aí ligava para quem? Ligava para mim. Eric, vem correndo, fulano não vem, precisando de você para tocar. E eu ia. Às vezes a gente tinha um compromisso marcado, eu ia para lá, para não deixar fluir. E eu fui crescendo, amadurecendo, até que eu fui ordenado diácono lá na Nova Vida ainda. Quando Deus abriu aqui a SEAD, Deus levantou esse ministério, o pastor me colocou à frente dos jovens, depois como pastor. A caminhada não é assim, são anos de amadurecimento, crescimento. A gente tem que ter paciência, perseverança, entender que cada situação que acontece na nossa vida é um degrauzinho que a gente sobe, sabe, estar preparado, não deixar que as circunstâncias venham nos abalar. Eu já sirvo a Jesus já há muitos anos, desde a minha adolescência, quando eu me converti. Eu frequento a igreja desde os meus 6 anos, mas eu me converti com 14. E eu vivi muita coisa, vi muita coisa. Poderia ter desanimado, mas quando a gente busca fortalecimento em Deus, não é muito fácil desanimar. Tem momentos que a gente fica cansado, mas Deus vem e nos renova. Deus vem e restaura. Nós temos um Deus que cuida de tudo. Nós não precisamos de mais nada, porque nós já temos o nosso Deus. Ele cuida de tudo, Ele vai guardando todo momento. Por isso que a gente não pode deixar que as circunstâncias venham nos parar. A gente não pode deixar que aquela serpente, o diabo que tenta se levantar contra a nossa vida, venha nos parar a nossa caminhada. Tem que manter perseverante, porque Deus tem um grande propósito na sua vida. Hoje talvez você possa estar sentado aí, mas amanhã pode ser você aqui em cima pregando a palavra de Deus. Mas é necessário ter perseverança. Segundo ponto, não valorize a jararaca, não valorize a serpente. Alguns especialistas dizem que o susto com a picada pode matar mais rápido a pessoa, por conta da adrenalina no nosso corpo, que vai agindo, o desespero bate, aquilo faz com que o efeito do veneno da cobra haja mais rápido no nosso corpo. Então não valorize. Não valorize esses problemas, não. Eu não estou falando aqui que é fácil, não, mas não valorize. Sabe que você tem um Deus muito maior. Às vezes a gente fica valorizando demais. Às vezes alguém tem um problema com a gente tem algum tipo de perseguição e a gente fica valorizando. Ai, aquela pessoa fez aquilo comigo. Ai, falou mal de mim. Ai, o que vai ser de mim agora? Para com isso, queridos. Sabe, segue a vida. Uma coisa que eu já falei aqui, que o que faz mal pra gente não é o que as pessoas fazem conosco, mas é aquilo que a gente faz com o que fizeram conosco. Às vezes a pessoa que nos fez mal está lá seguindo a vida e tudo, e a gente está aqui, remoendo os problemas, remoendo as situações, e a gente vai aqui, enfraquecendo, definhando, vai descendo os degraus que a gente já tinha subido, que a gente já tinha conquistado, porque a gente fica guardando sentimento, a gente fica guardando os problemas. Ai, a minha vida, nada dá certo, tudo está dando errado. É claro, você só está focando nos problemas. Você não está focando naquilo que Deus está fazendo dentro do deserto de você. Igual o povo que estava no deserto, Deus provendo um maná diário, Deus
guardando do calor, guardando do frio à noite, e mesmo assim eles estavam murmurando. Ah, Moisés, era melhor ter deixado a gente lá no Egito, poxa. Lá estava muito melhor, tomando chicotada e trabalhando o dia inteiro, estava muito melhor do que aqui encaminha a promessa de Deus para nossas vidas. É assim que a gente age quando a gente fica murmurando. A gente está em direção à promessa, em direção ao milagre, em direção à bênção, e a gente fica, poxa Senhor, mas isso fica acontecendo, por que isso acontece? Ai meu Deus, coitado de mim, ó céus, ó vida, igual aquele desenho. Sabe, para com isso, queridos. Foca em Jesus. O nosso foco precisa ser o Senhor e não os problemas. O nosso foco precisa ser a presença dEle, que nos preenche, que nos renova, que nos restaura. Glória a Deus. E não aquilo que quer nos afastar da presença de Deus. Comece a focar mais em Jesus. Terceiro ponto. Não se contamine com o veneno das pessoas. Entenda uma coisa, se você é servo de Deus, você vai ser criticado. Se você é servo de Deus, vai ter um momento que vão fazer chacota com você. Eu lembro quando eu entrei no exército durante a formação, militar é uma categoria muito complicada. E lá ficavam tirando chacota disso, porque domingo, era liberado sábado e domingo, né? Domingo eu acordava cedo para ir para a igreja. Quando estava o pessoal voltando da balada, eu estava saindo para ir para a igreja. E ficavam tirando sarro em mim. E vocês acham que eu deixei isso me afetar? Acham que eu deixei isso atrapalhar minha caminhada com Deus? Pelo contrário. E Deus me abençoou. Sabe? Deus me abençoou lá. Eu estava focado em me formar. E Deus ainda foi além, porque foi durante a minha formação que eu conheci a Bíblia, conheci minha esposa, que hoje nós somos casados, vamos completar em abril 11 anos de casados. Temos um filho de 3 anos, quase 4 anos já, Azar, uma bênção na nossa vida. Nós estamos falando que Deus abençoou legal. Abençoou mesmo. Sabe, quando a gente não foca naquilo que as pessoas ficam falando, a gente foca na nossa caminhada, que Deus vai nos abençoando. Deus vai cuidando de nós, cuidando de tudo. Sabe, e em tudo, é na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional. Enquanto eu não estava focando nos problemas, Deus estava cuidando, eu estudava, consegui ficar muito bem classificado lá, consegui ser destaque lá dentro, que me proporcionou fazer um curso lá na ESA mesmo, que me deu um adicional a mais no meu salário. Sabe, quando a gente não foca naquilo que as pessoas vêm falando, a gente vai crescendo, não só espiritualmente, mas profissionalmente também. Sabe, então para de focar. Aqueles homens começaram a falar, e esse aí é um assassino. E deve ter cometido um crime brabo, olha aí. Pô, esse cara aí conseguiu salvar da tempestade aí, do naufrágio, mas chegou aqui e não teve jeito. As pessoas vão falar isso de você. Vão começar a te julgar. Começar a falar mal. Querer inventar escolinha, porque você segue a palavra de Deus. E hoje em dia mais ainda, porque está muito, muito complicado quando você tem uma postura de se manter firme com os princípios de Deus. A gente vê que as perseguições já têm começado. E por isso que nós temos que estar firme mesmo. Deixa falar, querido. Se importe com aquilo que Deus fala para você. Não o que as pessoas falam. Se atente com a voz de Deus no seu coração. Sabe? As pessoas vão falar, vão te questionar, vão tentar te descredibilizar o tempo inteiro. Mas se você estiver com Deus, querido, uma hora elas vão enxergar o Espírito Santo que está dentro de você. Creia nisso. Creia nisso. O quarto e último ponto que eu quero trazer aqui nessa noite. Para você vencer a jararaca, coloque ela no fogo. Cristão precisa ser conhecido como fogo, cheio do fogo do Espírito Santo. E a única maneira de você vencer as artimanhas de Satanás é sendo cheio do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que Paulo faz é sacudir aquela serpente no fogo. Engraçado que quando ela prende na mão de Paulo, ela estava exatamente fugindo do fogo. Ele não foi no meio do mato, no graveto, ela estava fugindo do fogo. E para se livrar dela, ele sacode no fogo. E o veneno nem faz mal, porque ele era cheio do Espírito Santo. Sabe, querido, você precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Por que você tem se deixado esfriar? Por que você tem deixado o fogo de Deus apagar na sua vida? Hoje à noite
noite de restauração, hoje é noite de transformação, de fortalecimento. Hoje Deus te trouxe aqui para que você possa sair daqui reavivado, crendo naquilo que Ele vai fazer sobre a sua vida, crendo no fortalecimento de Deus sobre você, crendo que você vai sair daqui cheio da presença dEle. Confia em Deus, querido, busca a presença de Deus, reacenda a chama do Espírito Santo sobre a sua vida. Hoje é uma oportunidade que Deus te dá para ser fortalecido. Não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje de ser cheio. Não perca a oportunidade de ser transformado por Ele. Sabe, você precisa arder por Deus. Você precisa estar queimando pelo Espírito Santo. Sabe, quando é que o fogo apaga? Quando nós começamos a negar Jesus. E nós negamos Jesus com as nossas atitudes. Quando nós não fazemos aquilo que Ele determina fazer. Quando as pessoas começam a nos criticar e falar coisa para nós e a gente dá ouvidos. Sabe, quando a gente dá ouvidos mais ao problema do que aquilo que Deus tem nos direcionado, vai apagando pouco a pouco. Não acho que a presença, não acho que o fogo de Deus sobre nossas vidas apaga de um dia para o outro, não. É pouco a pouco. É dia a dia, quando a gente nem perceber mais, a gente já não tem mais vontade de vir para a igreja, a gente já não tem mais força de vir para a igreja, consegue vir um culto sequer. E a gente precisa buscar todo dia após dia. Hebreus 1:7 vai dizer que Ele faz os seus ministros labaredas de fogo. Harpa de amor por Deus. Glória. Deixa Ele queimar dentro de você. Deixa o fogo de Deus arder intensamente dentro de você. Coloque lenha. Vá colocando lenha. Talvez nesse colocar lenha, que é a busca diária, vai vir uma serpente tentando te parar. Uma distração, alguma pessoa que aparece para você na sua vida, circunstâncias, talvez algo que aparentemente é ótimo para você, um trabalho, talvez, e Deus já tem te direcionado para outra coisa. Esteja atento àquilo que tem se levantado contra a sua vida. Não dê ouvido para a serpente, não dê ouvido para o veneno que tem que colocar, jogar dentro de você. Dê ouvido para a voz de Deus que fala no teu coração. E você só vai identificar a voz de Deus se você tiver intimidade com Ele. Se você tiver intimidade, você vai saber exatamente quando Deus fala com você. Nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos nos consagrar mais. Nós precisamos verdadeiramente sermos separados por Ele, para viver o sobrenatural, para viver os milagres, para viver as bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Não deixe que a frieza espiritual venha sobre você. Se fortaleça dia após dia. Aproveite hoje para ser cheio do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Amém? Coloque de pé, em nome de Jesus. Você chegou aqui nessa noite, talvez fraco espiritualmente, entendendo que você precisa de um fortalecimento de Deus. Eu quero pedir que você venha, gente, porque eu quero orar. Enquanto a gente vai ministrando esse louvor, vem aqui na frente, não fique no seu lugar. Não perca uma oportunidade que Deus te dá para ser fortalecido por Ele. Em nome de Jesus.
que Ele ama leão. Glória a Deus, muito maravilhoso. Me trouxe uma lembrança aqui que quando o Eric estava lá, o pastor Eric estava no centro cirúrgico, 6 horas mais ou menos de cirurgia, e a gente lá 1000 por hora, nosso pensamento, né? Porque não é fácil. E eu ali querendo segurar minha filha, mas ao mesmo tempo eu também estava aos prantos por dentro, porque a gente que é da área de saúde, a gente conhece algumas coisas. E por mais que tenha fé, né? Deu uma femoral ali na perna, né? Aquela ali, se pegar, acabou, né? Não é só tiro na perna, não é bem assim. E ficamos ali naquela tensão toda. Eu tenho que falar isso, filho, porque isso marcou a minha vida. Marcou a minha vida, porque quando ele saiu daquele centro cirúrgico, que a gente viu, a gente estava ali na porta, naquela expectativa, as horas passavam e nada, quando ele veio de maca, e a gente olhou, viu que era ele, e aquele desespero, ele só falou assim: se for para ganhar uma alma, já valeu a pena. Aquilo ali para mim foi um aprendizado. Que coisa linda. Aí Deus fez tudo isso. É meu genro. Sou toda boba com ele. É, meu amor. O projeto ainda tá lá, tá? Se bater o raio-x, tu vê ele. Todo envolvido lá no músculo. Não tem como tirar, porque foi milagre. Foi a meio milímetro da femoral. Esse Deus é fiel. Então, persevere. Continue, meu pastor, renunciando muita coisa. Vou deixar só um versículo.